Olá, esta é a primeira aula para os alunos do nono ano do ensino fundamental. É a primeira aula do terceiro bimestre. Um dos temas que nós vamos debater ao decorrer do bimestre vai ser a resolução de equação do segundo grau. E nós temos uma fórmula bastante conhecida que é chamada fórmula de Bhaskara. E para compreender a fórmula, a gente precisa retomar algumas coisas da matemática básica. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar duas operações, que é a potenciação e a radiciação, tá? Então, aí, alguns matemáticos defendem a teoria de 4 operações básicas, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, e outros defendem a teoria de 6 operações básicas, que além dessas 4, a potenciação e a radiciação. Ou seja, tudo na matemática se resume a essas 6 habilidades. Tá? Então aí eu vou dar uma retomada em algumas coisas. Primeiro começando com a potenciação. E aí tem um exercício aqui para vocês preencherem de verdadeiro ou falso para ver se vocês compreenderam a ideia da propriedade da potenciação. Aqui eu coloquei, essas vocês podem copiar no caderno. Repara uma coisa importante que é a propriedade da potência da mesma base. Então, necessariamente eu preciso ter o mesmo número que representa a base. No caso, está representado pela letra A, certo? Então, você percebe que no primeiro exemplo, a gente tem A e A, que representam o mesmo número, por exemplo, 3 e 3, 6 e 6 e assim vai, e os expoentes são iguais. Então, repara que nessa primeira propriedade, ela tem dois critérios para ela poder ser aplicada. Tem que ter a mesma base e tenho que ter uma multiplicação de potências. Eu não posso ter, por exemplo, uma soma, uma subtração, alguma coisa assim. Então, são dois critérios, a mesma base e a multiplicação. E se não tiver? Aí resolve separadamente e aí não dá para aplicar a propriedade. Eu coloquei um exemplo numérico aqui para ficar mais fácil, né? Porque com letra geralmente a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então tá lá, 2 elevado a 3 que multiplica 2 elevado a 2. Então o primeiro critério é a mesma base, 2 e 2 está correto, e a multiplicação. Aí o que a gente faz? Né? Vira até uma oração, né? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então é bom vocês fazerem o cálculo separadamente para ver que vai dar a mesma coisa, que aí vocês vão testando, vão lembrando como é que faz a potência também. Né? Então 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é igual a 8. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, que dá 8, né? A primeira potência e a segunda potência, 4. 8 vezes 4 é igual a 32. O que é 32? É 2 elevado à quinta potência. Então você pega o 32, faz aí do lado, que é bom que dá uma retomada nisso daí. Você vai pegar o 32 e vai dividir o número de vezes que você conseguir por 2. Você vai perceber que você vai dividir 5 vezes, tá? E isso é igual a 2 elevado à quinta potência. Porque se você multiplicar o 2 5 vezes, você volta no número 32. Então essa é a primeira propriedade, onde eu tiver bases iguais e uma multiplicação, eu aplico somente a soma dos expoentes. São os números que estão expostos, que estão em cima. A segunda propriedade contradiz a primeira, porque se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão de potências de mesma base, eu vou subtrair esses expoentes. Então tá lá, ó, a elevado a n dividido por a elevado a n. Então no final o que a gente faz? A gente conserva a base e agora subtrai, que é o contrário da primeira. Eu coloquei um exemplo numérico, que aí você pode fazer também, o resultado final, mas é bom fazer para dar uma retomada também nas potências. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, e 3 elevado a 1 é igual ao próprio 3. Se você pegar 27 dividido por 3, dá 9. O que é 9? Você coloca do lado lá e divide. Você vai conseguir dividir 9 duas vezes por 3, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, certo? Então, a segunda propriedade da mesma base, quando eu tiver divisão de potências que tem a mesma base, eu conservo a base e agora subtraio os expoentes. A terceira propriedade é a propriedade chamada potência da potência. Então a gente tem uma elevada a m e fora desses parênteses tem o n qualquer. Então ali está escrito o quê? Que eu só multiplico os dois expoentes. Então eu coloquei aqui do lado, ó,
Se fosse só 7 elevado a 2, a gente multiplicaria o 7 duas vezes, não é isso? Como aí é 7 elevado a 3 elevado a 2, então o que eu fiz? Dentro do parênteses eu tenho a base 7 elevado a 3, eu multipliquei ela duas vezes porque está elevada à segunda potência, ao quadrado, certo? E aí o que eu fiz? Eu apliquei a primeira propriedade da potência, que diz o quê? Quando eu tenho multiplicação de potências e se essa potência tiver a mesma base, eu conservo essa base, somos expoentes. 3 mais 3 é igual a 6, certo? Então 7 elevado a 3 que multiplica 7 elevado a 3 é igual a 7 elevado a 6, que eu aplico a primeira propriedade da potência. E a última propriedade dessas que eu coloquei algumas, é lógico que existem mais, mas essas são as principais, mais a primeira que nós vamos usar, quando eu tiver multiplicação de números. Olha lá está A e B, então aqui o que a gente percebe? Já não é mais a mesma base, né? Aí a gente vai separar esses expoentes. Vou colocar um exemplo numérico, porque é bom que a gente treine. Eu vou falando as respostas e depois vocês conferem os cálculos que foi feito aí, tá? Então, 5 elevado a 3 é igual a 15. E aí a gente faz 15 ao quadrado, que é multiplicar 15 por 15. 15 vezes 15 dá 225, tá? Aí o que você vai fazer? Do lado, ele está aplicando a mesma coisa, que é você separar os dois expoentes e só dá uma ajustada agora que eu percebi no slide, a última propriedade, tem que estar N e N, tá? Ali está diferente, é o mesmo número que tem que estar do lado. Perceba no exemplo numérico que está 2 e do lado está 2 e 2, certo? Aí vai ficar 25, que é 5 elevado a 2, e 3 elevado a 2, que é 9. Se você multiplicar 25 por 9, vai dar o mesmo número que deu na primeira parte, que é 15 vezes 15, certo? Confere e vê se bate essa propriedade. Essa daí não é muito utilizada, mas a mais importante dessas propriedades, por tema que nós vamos estudar, vai ser a primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, somos os expoentes. Aqui nesse exercício, eu coloquei uma situação de verdadeiro ou falso. O que você vai fazer? Você vai verificar os cálculos que foi feito aí e vai preencher com verdadeiro ou falso. Ou seja, se a pessoa aplicou o que deveria aplicar para os conceitos. Vou pegar uma aí, a primeira. Ó. A primeira, ela é 5 elevado a 7, que multiplica 5 elevado a 2, está escrito que é 5 elevado a 9. Então aí, a primeira propriedade da potência, que é o que? Eu tenho a mesma base, está correto, e eu tenho uma multiplicação. Tá? Eu posso aplicar a primeira propriedade de potência nesses termos? Aí está lá que ele fez a soma dos expoentes. O H está lá, ó, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 5, deu igual a 3 elevado a 10. Então, é a mesma base? É a mesma base. Só que o que acontece? Aí eu tenho uma soma das potências. Eu posso aplicar essa propriedade da potência quando eu tenho uma soma? Aí você vai verificar com aqueles termos lá, tá bom? O B, por exemplo, o B eu tenho divisão de potência e eu tenho a mesma base, que é 3. Então, 3 elevado a 9, dividido por 3 elevado a 4, a resposta deu 3 elevado a 4, certo? Então, no caso aí, subtraiu os expoentes, e aí você precisa verificar se o cálculo foi correto, se está correto o que foi feito aí, tá? Então é isso, né? Tem algumas que vocês vão ter mais dificuldade por causa das letras e tal, mas a ideia é a mesma, é só prestar atenção no expoente e verificar as propriedades anteriores, tá? A segunda parte que nós vamos falar é sobre a radiciação, certo? Que a radiciação é a operação contrária da potência, certo? Bom, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente dar uma relembrada de como calcular. Geralmente vai aparecer muito esses números aqui, que são os números menores de calcular a raiz, e eu vou explicar para vocês porque eu já coloquei ele destacado assim para ficar mais fácil para a gente poder analisar. Então, o que acontece aí? Ó? Eu tenho a raiz de 1 é igual a 1, por quê? Porque 1 ao quadrado, 1 elevado à segunda potência, é igual a 1. A raiz de 4 é 2, certo? Eu estou lendo primeiro as igualdades. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. A raiz de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. A raiz de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, é igual a 16. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25.
raiz de 36, 6, e raiz de 49, 7, raiz de 64, 8 e a raiz de 81, 9. Então, quando se perguntar em um exercício a raiz quadrada de um número, no caso a gente está focando mais na quadrada, mas tem outros tipos, a gente precisa observar qual o número elevado à segunda potência ou número multiplicado por ele mesmo que vai dar o número que está dentro da raiz, certo? Então é isso que é o cálculo da raiz. Então o que nós vamos fazer? Nesses eu coloquei alguns que são parecidas, o início ali é parecido com esse número que a gente está observando aí, desses números menores. A gente vai fazer um paralelo aí, a gente vai conseguir calcular sem muita dificuldade. Então eu vou fazer um exemplo, vai ficar os outros para vocês fazerem. A raiz, que é o B, que é a raiz de 900. Se a gente comparar com esses primeiros resultados que a gente tem, a raiz de 900 tem a ver com a raiz de 9. E a raiz de 9 é igual a 3, porque 3 elevado a 2, 3 vezes 3 dá 9. Então, se a raiz de 900 é igual, a raiz de 9 é igual a 3, quanto que vai dar a raiz de 900? Vai ser 30, tá? Então, por que 30? Se você fazer aí 30 vezes 30, vai dar o 900 certinho, né? Então, por exemplo, se a raiz de 900 é igual a 30, você vai pegar a raiz de 400 e comparar com a raiz de 4. Se a raiz de 4 é 2, quanto vai dar a raiz de 900? Ou quanto vai dar a raiz de 400? A raiz C, 2.500. A raiz de 2.500 está relacionada com a raiz de 25, não é isso? Então a raiz de 25 é 5. Quanto que vai dar a raiz de 2.500, certo? E assim sucessivamente com os outros, tá? Bom, o próximo item a gente vai tentar calcular a raiz de números que não dão exatos, e a gente vai fazer por uma aproximação. Vou colocar aqui novamente para a gente poder perceber qual é o padrão que nós temos nessas raízes que estão aí. E aí a gente vai tentar fazer o cálculo dessa raiz por aproximação. Eu vou pegar a raiz que está no item C, que é a raiz de 1681. Então nós vamos ver primeiro qual o intervalo de raiz exata, que são esses daqui que vocês vão fazer por aqui, né? Algumas vão estar aí. As raízes exatas que chegam próximo desse número 1681. A raiz exata que eu tenho antes de 1681 é a raiz de 1600. A raiz de 1600 tem a ver com a raiz de 16, que é igual a 4. Se a raiz de 16 é igual a 4, a raiz de 1600 é igual a 40, certo? E aí eu vou pegar a outra anterior, a outra posterior, a seguinte. Então a gente tem a raiz de 16, eu encontrei os dois primeiros dígitos só do número, já dá para a gente ter uma ideia qual que é. E aí eu vou pegar o final. Então a raiz de 16, que é 40, agora o próximo é a raiz de 25, que é a mesma que 2.500, só acrescentando zero, não é isso? Então vai ficar o quê? A raiz de 2.500 é igual a 50, porque a raiz de 25 é igual a 5, 2.050, 2.500 a gente só vai acrescentar o zero. Significa o quê? Que a raiz de 1681 é um número entre 40 e 50. Então pode ser 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Como que eu vou saber o próximo dígito? Que eu sei que é um intervalo que eu tenho aí de uma quantidade de números. Pela terminação desse número. O número 1681 termina com 1. Se a gente perceber os quadrados que tem aí do lado, eles têm um padrão matemático que eu tentei separar por cores para ficar mais fácil para vocês poderem observar. Os quadrados, a resposta que termina com 1, qual que é? É 1 ao quadrado e o 9, que é 9 ao quadrado é igual a 81. Então o primeiro e o último termina com 1. O segundo, 2 ao quadrado, 4, e o penúltimo, 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. Então, o 2 e o 8 termina com 4. O terceiro, 9, e o antepenúltimo, que é 7 vezes 7, também termina com 9. E os do meio aí, né? Seria o 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é igual a 16, e 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é igual a 16. E o único que termina com 5 é o 5 ao quadrado. Então a gente tem um padrão matemático aí. Os 4 primeiros têm a mesma terminação que os 4 últimos, e o do meio fica separado. Então o primeiro termina com 1 e o último também. Como essa raiz ela termina com 1, então, e a gente percebeu que é intervalo de 40 a 50, a gente percebe que
ela só tem duas terminações possíveis por esse número. Pode ser 41, porque o único quadrado que termina com 1 é 1 ao quadrado, e pode ser 49, porque o último dígito que termina com 9, lá 9 vezes 9 é igual a 81, termina com 1. Ou seja, a raiz desse número pode ser somente 41 ou 49. Pode ser, no começo você vai achar um pouquinho difícil de fazer, mas depois treinando você consegue fazer. Mas geralmente cai essas raízes de números menores, mas com os números maiores a gente pode fazer por esse método de aproximação. Como 1600 está mais próximo do número que a gente quer, ou seja, a gente quer calcular a raiz de 1681, 1600 está mais próximo desse número, significa então que a raiz desse número está mais próximo de 40. Então, qual dos dois números está mais próximo de 40? 41 ou 49? Obviamente que é o 41. Então, a raiz desse número é igual a 41, certo? Então, você vai tentar fazer esse método para poder calcular as raízes, obviamente sem a calculadora, porque na calculadora é simples. E aí é sempre complicado achar a raiz de um número, desde que não seja esses daí que a gente já conhece, né? É um pouco complicado de calcular. Esse é um método que não é um método tão difícil, mas como tudo na matemática exige um pouco de prática, certo? Bom, tem os outros para vocês poderem fazer. Então, só para ajudar aí, o 625 termina com 5, certo? Então, a gente precisa ver o intervalo lá. O 1024 termina com 4, então a terminação pode ser 2 ou 8. O C a gente já fez, o D termina com 4, é a mesma terminação, certo? Então, primeiro você pega os dois primeiros números, por exemplo, o D, os dois primeiros números é 33, não é isso? Então, você vê qual o intervalo que está, o 33, é de 25 a 36. Aí você joga aquela raiz maior, né, que está no slide anterior, para fazer uma aproximação, para ver onde começa, onde termina, e ver os dígitos finais usando os quadrados, os primeiros quadrados aí que a gente colocou, tá bom? Bom, e o último exercício aí de hoje é o simplificação de radicais. Então a gente viu no começo como calcular a raiz dos números exatos, esses daí que não são tão exatos, usando esse método de aproximação. Agora nós vamos ver, no caso, a raiz de números que não são exatos, que são os números irracionais, né? Só para a gente lembrar aí que são os números que eles não repetem nenhum dígito após a vírgula, eles são infinitos também. Então, tem a ideia de simplificar esse número. A raiz de 50 não tem, a mais próxima é 49, né? E depois você vai ter a 64. Então, de 49 a 64, os números estão nesse intervalo, nenhum deles tem uma raiz exata. Mas dá para a gente simplificar, que é muito comum cair também em vestibulares e alguns exercícios que nós vamos fazer durante as aulas. Simplificar o radical. O que é o radical? É o número que está dentro da raiz. Então nós vamos ver os números que dá para dividir. Eu coloquei aqui do lado para vocês poderem lembrar quando que a gente pode dividir um número por 2, por 3 e por 5. Sabendo isso daí, você já consegue fazer a maior parte dos exercícios aí, tá? Mas só para lembrar. Então, eu divido o número por 2 quando é par, certo? Se for par, eu divido por 2. Por 3, eu divido se a soma dos algarismos der um número divisível por 3. Por exemplo, eu vou fazer o B, que é 50. Quais são os algarismos que compõem o número 50? 5 e 0. Se eu fazer 5 mais 0, dá 5. 5 dá para dividir por 3? 5 está na tabuada do 3? Não. Então 50 também não é. Diferente do 18. 18 mais 1 dá 9, não é isso? Então o 9 está na tabuada do 3, eu consigo dividir o 18 por 3 também. E o do 5 também é um pouquinho mais fácil, termina com 0 e 5. Qualquer número que terminar com 0 e 5, eu consigo dividir por 5. Então eu vou pegar o 50, fazer esse exemplo com vocês, para vocês verem como é que faz, e aí vai ficar 4 para vocês poderem terminar aí durante as aulas. Então vamos lá. Eu vou pegar o 50 e vou dividir. O 50, como é par, dá para dividir por 2, e como termina com 5, dá para dividir, com 0, perdão, dá para dividir por 5. Então eu comecei com 5 primeiro, porque não precisa começar com 2, né? Às vezes a gente aprende só começando com 2. Qualquer número, desde que seja divisível, a gente pode fazer.
E aí eu fiz 50 dividido por 5 dá 10, 10 dividido por 5 dá 2 e 2 dividido por 2 dá igual. Então 50, o que é o 50? Eu consigo dividir ele 2 vezes por 5 e 1 vez por 2. Escrevendo em forma de potência, esse número vai ser o quê? 5 elevado a 2. Por que 5 elevado a 2? Eu consegui dividir 2 vezes por 2, certo? Se eu conseguisse dividir 3 vezes, seria 5 elevado a 3 e assim sucessivamente, né? E eu consegui dividir uma única vez por 2. Então, o que é 50? É 5 elevado a 2 vezes 2. 5 elevado a 2 dá 25, vezes 2, 50, certo? Como a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que a potência é o contrário da raiz, então a gente pode simplificar, que é o tema desse exercício, a gente pode simplificar a raiz com a potência quadrada. Então, o que acontece? 5 elevado a 2, eu cancelo o expoente com a raiz, sobra só o 5, porque 5 elevado a 2, 25, 25 tem raiz, né? E o que acontece com o número 2 que ficou aí dentro da raiz, porque ele não tem a raiz exata, né? A raiz de 2, a gente já viu durante algumas aulas, não tem raiz exata. Então, eu posso reescrever a raiz de 50 como 5 vezes a raiz de 2. Porque o 2 saiu da raiz? Porque está elevado ao quadrado, operação contrária, cancela uma com a outra. E aí o 5 saiu da raiz e o 2 permaneceu na raiz porque está elevado à primeira potência. Eu não consigo extrair porque não tem como eu fazer porque não é operação contrária, certo? Então é isso que vocês vão fazer durante essa aula aí de revisão de potenciação e raiz, tentando preparar vocês para ter menos dificuldade nos temas do 9º ano que nós vamos ter que estudar durante as aulas de matemática. Um abraço a todos, até!